Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Todo cristão precisa ter conhecimento deste assunto. E quem puder ter conhecimento mais profundo, melhor ainda. Então, o assunto de hoje é muito importante e eu quero iniciar esta oração pedindo a Deus que o Senhor nos dê capacidade, sabedoria para falar, que o Senhor ajude a todos aqueles que vão ouvir, ver, que o Senhor os ajude a entender. Que o Senhor faça com que eles, ouvindo aquilo que vai ser dito, relacionem com as coisas deste mundo que ouvem, que veem, ou até que participam, e que o Senhor os ajude a optar pela verdade. Então, que o Deus Todo-Poderoso ajude a cada um daqueles que vão ouvir isso, daqueles que vão ver depois através do nosso canal do YouTube, no Facebook também. Nós estamos ao vivo, mas às vezes as pessoas vão receber esse vídeo, vão ver no outro dia. Que Deus os ajude a entender e colocar em prática. Entender e ter coragem de colocar em prática. Porque muitas vezes as pessoas são ligadas a outras pessoas com uma ligação maior do que aquelas que elas deveriam ter para com Deus. Então, que o Todo-Poderoso, através da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, fale a todos aqueles que precisam ouvir e aqueles que vão levar aquilo que ouviram para outras pessoas, vão levar a liberdade de Cristo para outras pessoas. Porque isso que vai ser dito aqui não é meu. Isso aqui é de Deus. Então, Senhor, eu peço que o Senhor cuide de cada um de nós, de mim que vou falar, e de todos aqueles que vão ouvir, e muitos que vão ouvir e retransmitir, porque é assim que funciona. Fala conosco, livra-nos, Senhor, do mal, de toda forma que o mal se apresenta, principalmente da mentira. Eu oro no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, que com graça, compaixão e misericórdia nos tirou do lamaçal do pecado. Amém. Olha, vamos abrir a Bíblia e vamos para a luta. Vamos para a luta. Não vamos temer. Não vamos ter medo, não. Vamos que vamos. Mas como não ter medo? Não ter medo, entenda bem isso. Tem gente que acha que não ter medo é não ter medo. Né? Porque a gente não tenha medo. Não existe criatura, seja humana ou seja irracional, que não sinta medo.
todos sentem medo. Os humanos e os animais sentem medo. Então, não ter medo é uma força de expressão. Quer dizer, vença o medo. Você está com medo, mas você tem que ir lá e vencer. Você tem que vencer, não quer dizer que você vai se dar bem, quer dizer que você vai superar o medo. O medo diz, não faça, não vai. Olha, você diz, não, eu vou. Eu vou, porque Deus está comigo. Então não tenha medo de tratar de determinados assuntos. Eu sei que tem muitas denominações que ensinam, olha, cuidado com a oração que você faz na sua casa. Tem que ter cuidado com nada. A Bíblia diz que você tem que orar. E a Bíblia não diz que você tem que orar no monte, nem em qualquer lugar. A Bíblia diz que você tem que orar dentro da sua casa. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, que você deve entrar no quarto. O quarto fica onde? Na casa. Então não tenha medo, não, nós vamos orar tal coisa, não pode orar em casa, não sei o quê. Olha, aquela pessoa vem na minha casa, depois a minha casa fica... Isso não é cristianismo, hein? Isto não é cristianismo. Eu não gosto de falar desse assunto, porque depois nós falamos de todos os assuntos que a Bíblia fala. Então, medo, todos temos. Quem é que não tem medo de ser assaltado? Mas a gente vai deixar de sair por causa disso? Não, a gente vai, sai, a gente vence o medo. Não é? E se for assaltado, oh meu Deus, me dá graça para não fazer nenhuma bobagem. É assim que funciona. Então abre sua Bíblia, porque esta passagem é uma das passagens mais importantes da Bíblia Sagrada. É uma das. Atos capítulo 17, versículo de número 11. Para a gente falar deste assunto aqui. E tenho certeza absoluta que, enquanto eu estiver falando, o Espírito de Deus vai começar a trazer na sua mente, na mente de você que está ouvindo, de você que está ouvindo e vendo, pessoas, coisas que você já ouviu, personagens, situações, vai estar mostrando para você, porque é assim que funciona a Bíblia. É desta forma. O ouvido e um cinema que se passa aqui dentro. Não tenha medo, vença o medo. Não ter medo quer dizer, vença o medo. O cachorro tem medo, o gato tem medo, o peixe tem medo, mas eles vencem. Por que nós não vamos vencer? O medo faz parte do ser humano. O medo é algo que Deus colocou em nós para que a gente repense. Ô irmão Davi, querido, louvado seja Deus, irmão. O irmão colocou aqui, né, no Facebook agora, a passagem que eu citei. Obrigado. Para ajudar as pessoas aí que, de repente, não podem abrir a Bíblia. Muitíssimo obrigado, viu? Querido irmão Davi, né? Atos 17:11 ele trouxe por escrito. Tem muita gente que não vai poder abrir a Bíblia, mas se estiver no Facebook vai ler, né? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato
assim. Hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar de um assunto, eu posso dizer assim, tranquilamente para você, você precisa saber desse assunto. Você tem que saber, você tem que ter conhecimento. Você é cristão? Então você precisa ter conhecimento disso. Porque aqui é uma questão de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você consegue discernir. E é exatamente isso que este pessoal aqui de Bereia fazia. Enquanto que os de Tessalônica, os tessalonicenses, não eram sempre. Ouviam e acreditavam. Enquanto que os de Bereia ouviam, iam lá na Bíblia e davam uma olhada. Espera um pouquinho, está falando tal coisa, vamos ver. E hoje nós vamos falar de ensinamentos heréticos, de heresias. Se você não souber esse assunto, se você não tiver conhecimento deste assunto, como é que você vai saber que aquilo provém de Deus e aquilo provém da mente humana ou até do próprio Satã? Como é que você vai saber? Você não conhece nada. Então hoje eu vou trazer, claro, irmão, eu tenho que páginas e páginas do assunto, né? Nós vamos trazer resumido, mas já é, eu imagino, o suficiente para você não viver aprisionado pelas heresias. A Bíblia nos adverte muito contra as doutrinas heréticas, doutrinas de heresia, de mentira, de coisas que a Bíblia não aceita, não quer que você aceite. Isso vem lá do Antigo Testamento. Se você abrir lá em Deuteronômio, não precisa escrever porque está gravado, a hora que você quiser você entra aí e vê. Deuteronômio capítulo 13, versículos do 1 ao 5, se você entrar lá, né, você já vai ver as primeiras advertências escritas sobre heresia. Heresia é qualquer ensinamento contrário a Deus. Se eu falo que Deus falou uma coisa que ele não falou, eu estou ensinando heresia. No Novo Testamento, Jesus não deixou este assunto de lado. Jesus trata no Novo Testamento deste assunto em Mateus capítulo 24, versículo do 11 ao 24. Pedro escreve sobre o assunto das heresias em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Eu sempre alerto aqui, cuidado com pessoas que fazem predições falsas em nome de Deus. Isso é heresia, está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Eu sempre alerto aqui contra aqueles que se auto-intitulam, porque hoje não tem como uma pessoa ser apóstolo. Ninguém pode ungir alguém a apóstolo. Então,
O sujeito que é apóstolo, ele é auto-intitulado apóstolo. Então há avisos na Bíblia sobre os falsos apóstolos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Contra aqueles que dizem que Jesus Cristo já voltou. Ah, Jesus está aqui numa esfera espiritual, ele já voltou. Você vai ler sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 ao 18. Ainda há avisos, no plural, na Bíblia, sobre aqueles que pregam um outro Jesus. O que é um outro Jesus? É pregar sobre aquilo que Jesus não pregou, dizendo que Jesus pregou. Aqueles que pregam sobre um outro evangelho. O que é um outro evangelho? É pregar sobre coisas que o evangelho não diz. É pregar sobre um outro espírito, que não seja o Espírito Santo. Gálatas, capítulo 1, versículos do 6 ao 9, fala sobre isso. E o Velho Testamento também fala, segundo Crônicas 11, 4. Aqueles que pregam, isso tudo que eu estou falando é heresia. Isso tudo é heresia, isso é condenado, é recriminado por Deus, para quem faz e para quem segue quem faz. Aqueles que pregam que você deve seguir a lei. Não, mas aqui, olha, tem que fazer assim. Aquele que diz que você tem que obedecer à lei. A Bíblia condena. Gálatas, capítulo 5, versículos 2 ao 4, e Filemão, capítulo 3, versículo 2. É heresia aqueles que pregam a liberdade em Cristo, dando licença nesta liberdade para a libertinagem. Também é heresia. Judas, versículo 4. Então, heresia é um conjunto de ensinamentos que não vieram de Jesus. Usam o nome de Jesus, usam o nome do Senhor Deus, usam títulos bíblicos, usam o nome igreja, mas pregam coisas, pregam ensinos que não vieram de Deus. Não foi Deus quem trouxe, não foi Deus que mandou. Então isso são ensinos heréticos. Ou levam as pessoas a seguirem o Antigo Testamento, seguirem a lei, quando na verdade nós estamos na graça, e graças pela graça, né? Há também pessoas, e a Bíblia fala sobre isso, e você deve conhecer, né? Pessoas que ensinam que você não deve conhecer, você não deve se apossar da verdade. Não vai ler ali, não ouve aquele lá, não. Isso também é heresia. Impedir você de
viver a verdade, de saber a verdade, reconhecer a verdade. Isso também a Bíblia condena. Romanos 16, 17 fala sobre isso. Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Olha quanta coisa é heresia. Heresia também, e a Bíblia adverte sobre isso, é aqueles que dizem que amam a Deus, mas não amam o povo de Deus. Dizem que amam a Deus, mas sugam até aquilo que o povo de Deus não tem. Isso é heresia, porque a Bíblia não ensina isso. Como é que a gente pode amar a Deus e não amar o povo de Deus? Dá uma lidinha sobre este assunto, meu irmão, minha irmã, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, e capítulo 5, versículo 1. E há também, como um resumo de tudo isso que eu acabei de falar, advertência sobre acrescentar ou retirar qualquer coisa da Bíblia Sagrada. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. E tem gente que não tira, não acrescenta, mas distorce, muda a verdade. Há também advertência sobre isso na Bíblia, porque também é heresia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Então você vê que a heresia é um negócio que corrói a fé, porque ela muda a fé da pessoa. Ao invés da pessoa ter fé no Deus Todo-Poderoso, ter fé naquele que nos salva, a pessoa passa a ter fé na fé. Passa a ter fé em coisas, em objetos. Você vê que heresias, elas vão um pouco mais além disso que eu coloquei. Eu vou, até a hora que o tempo der, me parece que vai dar, vou falando aqui. Há aqueles que dizem que têm revelações. Está cheio de gente por aí que diz, Deus me revelou, Deus está me falando, eu senti no coração. São coisas que a Bíblia não autoriza ninguém a fazer. Por quê? Porque são ensinamentos que distorcem, que negam ou que adicionam coisas às Escrituras e leva os ouvintes dessas pessoas à destruição. E dá àquela pessoa que diz que tem revelação falsas alegações de um apostolado inexistente. Ou dá a ela, ou ela mesma se dá, uma autoridade profética que Deus não concedeu. É heresia. Isso é heresia sobre revelação. Não existem novas revelações. Qualquer pessoa que venha com uma revelação é falsa. Ou é da carnalidade dela, ou é diabólica. Heresias sobre Deus.
aqueles que ensinam falsos deuses e distorcem, fazem de objetos feitos por mãos humanas, fazem desses objetos como se fossem Deus. São os tais lencinhos ungidos, tudo isso que diz que é ungido, que você leva lá para o doente, isso tudo é heresia sobre Deus, porque criam um Deus falso. Muita gente acredita nisso. E coloca a sua fé nisso, se esquecendo que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu levei lá para o doente que estava lá no hospital. Eu já cansei de ouvir isso. E o doente, depois que eu coloquei o lencinho, e vai tantas coisas, né? O doente sarou. Sarou, ele estava no hospital, ele estava sendo tratado. Criou um falso Deus. Há aqueles ainda que criam heresias sobre o próprio Cristo, negando a autoridade única de Cristo. Olha, quando você usa um artifício para a sua fé, você nega a autoridade única de Cristo. Eu levei lá o martelinho, a caneta ungida. Você está entendendo? Você está dizendo que aquele objeto tem autoridade. E Cristo é a única autoridade. E a sua humanidade genuína é a sua verdadeira identidade. Não é qualquer coisa que alguém diz que ungiu, que apareceu, né? Há aqueles ainda que criam heresias sobre a salvação. Negam a necessidade do Evangelho, negam a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Isso é negar. É criar heresia sobre a salvação. Há aqueles que criam heresias sobre a igreja. O que é criar uma heresia sobre a igreja? É quando se busca desviar crentes da comunhão com verdadeiros cristãos. Quer que eu repita? Para que não haja mal entendido, a heresia sobre a igreja é buscar de forma deliberada desviar pessoas da comunhão com verdadeiros cristãos. Ou dizer que a igreja não existe. Parênteses. Igreja não é prédio. Igreja não é placa. Igreja não é denominação. Igreja são pessoas tementes a Deus, salvas em Cristo, reunidas em nome de Cristo. Isso é igreja. E há heresias sobre o futuro. Então você vê que são muitos tipos de heresias, né? Heresias sobre o futuro. Falsas profecias, dizendo que essas profecias vieram de Deus.
Está cheio disso daí. Isso é o que mais tem. Olha, Deus mandou te dizer. Para. Quando a pessoa diz assim, diz o Senhor, Deus mandou te dizer, eu digo, para. Porque isso não vem de Cristo, não. Mas como? É verdade. O que vem de Cristo diz, em verdade te digo, e está na Bíblia Sagrada. Ó. Pessoas que dizem que Jesus Cristo já voltou, ou marcam uma data para Jesus. Olha, Jesus vai voltar tal dia, tal hora. Isso é heresia sobre o futuro. E se você for tratar dessas 6 categorias que eu trouxe, né, de heresias, heresias sobre revelação, sobre Deus, sobre Cristo, sobre salvação, sobre igreja e sobre futuro, você vai ver que isso tudo, ela vai fazer parte de um bloco enorme de heresias. Quando alguém traz uma heresia, ou faz parte de uma heresia, ou é o autor de uma heresia, esta pessoa está dizendo, primeiro, que a Bíblia não é suficiente. Quando a pessoa diz, olha, Deus mandou te dizer que o seu cativeiro está acabando, que Deus está vendo seu sofrimento, a Bíblia está dizendo para você, ou melhor, a pessoa está dizendo para você que a Bíblia não é suficiente, que Deus tem que trazer outra forma de consolo para você, que não seja a palavra santa. Ela está negando a autoridade e a suficiência da Bíblia Sagrada. São pessoas que querem viver o Velho Testamento naquilo que lhe é conveniente e o Novo Testamento naquilo que lhe traz conveniência também. São pessoas que, na sua grande maioria das vezes, rejeitam a reforma protestante naquilo que lhes é conveniente. Não creem. E se você começar a conversar com a pessoa, você vai ver que é assim. Elas não creem na salvação somente pela fé. Você sempre tem que fazer alguma coisa. Você sempre tem que dar para Deus dar para você. E quanto mais você dá para Deus, chega uma hora que Deus não é capaz de dar o retorno suficiente para você, aí você fica com crédito. Você já ouviu isso? Quanto mais você dá para Deus, mais Deus dá para você. Mas chega uma hora que você é tão bonzinho, que você é tão desprendido, que você dá tanto para Deus, que Deus não consegue dar o retorno para você. Aí Deus escreve na caderneta lá, o fulano de tal tem crédito comigo. Quando você precisa de alguma coisa, Deus olha lá e fala, ele tem crédito, vamos fazer. Olha o que ensinam. E olha no que as pessoas acreditam. Quando você aceita heresias de qualquer área, todas as outras áreas são afetadas na sua vida cristã. É claro, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia não traz um catálogo de todas as heresias possíveis, né? É óbvio. Porque a cada dia se inventa uma nova heresia. A cada dia são milhares de distorções sutis
do verdadeiro ensino cristão. E tudo que é distorção do verdadeiro ensino cristão é considerado heresia. Não adianta. Aquela denominação faz tudo certinho, mas quando chega aqui, distorce. Essa distorção vai contaminar todo o resto. Se nós não conhecermos o básico da verdadeira fé cristã, nós não teremos o essencial para sermos servos do nosso Senhor. E o básico da fé cristã nos dá discernimento suficiente para avaliarmos novos ensinos ou ensinos controvertidos quando eles aparecem. Não importa se você gosta da sua denominação, se você ama o seu pastor, se ele está pregando heresias, a sua posição de temor e amor a Deus deve fazer com que você se aparte daquele lugar. Não, eu vou ficar lá porque eu vou mudar aquilo lá. Você não vai mudar nada. Você não vai mudar. Ou você vai ser mudado, ou vão te colocar lá num canto. Você vai ser tratado como nada. Porque é assim que funciona. Eles não aceitam confronto. E vão dizer que você é rebelde, que você está endemoniado. Então, aparte-se desses lugares. Os hereges do nosso tempo, eles adotam um sistema interpretativo da palavra de Deus, que de maneira formal eles reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus. Mas na prática, fazem com que aquilo que está escrito na Bíblia seja irrelevante para o povo de Deus. Você não vai encontrar ninguém, nenhum herege, dizendo assim: olha, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito na palavra. Ele não vai falar isso nunca. Ele vai dizer que acredita, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus é isso, que Deus é poderoso, mas na prática a coisa é diferente. Você vai encontrar a Bíblia falando sobre estas pessoas em Romanos, capítulo 15, versículos do 4, versículo 4, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E quero dizer uma coisa para você no tempinho que me resta. Heresia, praticar, seguir, leva à perdição eterna. A Bíblia diz, a Bíblia Sagrada, não é o Mário que está dizendo, é a Bíblia diz, citei aqui inúmeras passagens já, né? Que a heresia, quem ensina a heresia, quem pratica a heresia, não deve ser tolerado.
na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre lembrando que igreja não é prédio, não é placa, igreja é 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Não podem ser tolerados. Quantos ensinos heréticos, né? Eu já ouvi, já tive que combater muitas vezes durante aquilo que chamavam de culto. Quantas vezes levantava a mão, ficava lá um tempão, porque não é normal alguém levantar a mão quando tem alguém pregando, né? Mas eu ficava lá com a mão levantada, até alguém... Ô pastor, me explica isso daí que você acabou de falar aí. Pronto, era aquele tumulto, Nós temos que combater. Já me punham para fora da igreja, de segurança, não sei o quê. Mas nós temos que fazer isso. Para que pelo menos, é claro que eu não era frequentador daquele lugar, mas para alertar as pessoas que estavam ali, de que aquilo que é ensinado ali, no mínimo, é passivo de dúvida. No mínimo, olha, reveja lá na sua casa, hein? O sujeito mudou? De jeito nenhum, continua fazendo exatamente igual. Então não queira ficar lá para mudar, ele não vai mudar. Porque na maioria das vezes ele aprendeu assim. Esse monte de igreja que tem por aí, eu já falei isso para vocês. Isso são igrejas dissidentes de outras igrejas. Você sabe o que é uma dissidência? O sujeito estava lá, brigou lá dentro por qualquer motivo, e saiu e abriu uma igreja, mas ele continua pregando as heresias que ele aprendeu lá dentro. Ele não foi estudar, meditar, buscar em Deus, não, ele continua pregando aquilo. Você vê que 99,99% das igrejas pregam o dízimo. Pedir o dízimo na igreja, né? Pedir não, ninguém pede, obriga, né? É uma heresia, é simplesmente uma heresia, porque Jesus nunca pediu dízimo para a igreja, nem apóstolo nenhum pediu, mas eles pedem. Por quê? Porque eles aprenderam a pedir. Irmãos, o nosso tempo se esgotou. Espero que você tenha tido uma pequena noção, né, de heresia, e que você vá na Bíblia mesmo. Não tenha receio de ir na Bíblia. E fuja de coisas heréticas. Fuja de muletas para a fé. Amanhã nós temos aqui a nossa programação de perguntas e respostas. Amanhã nós não estamos no Facebook. Por quê? Porque eu uso o telefone, gente. Eu uso o telefone para receber as perguntas via WhatsApp. 99257-9226. Então não estou no Facebook amanhã, mas estou no aplicativo, no site e na rádio web Graça e Paz. Se você tiver alguma dúvida sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã, pergunte. Nós vamos responder para você, ou por escrito ou no ar. Ninguém fica sem resposta. Tá? Nós fomos até onde deu aqui na questão tempo, né? Nós temos tempo, e também ninguém aguenta ficar ouvindo um outro falar aí por mais de 40, 45 minutos, né? Outro dia a gente retoma nesse assunto. Olha, essa apostila, esse material preparado aqui é enorme, gente, né? É um material que eu tenho assim com muito carinho, entendeu? Bom, enfim, outro dia a gente volta a falar aqui um pouco mais deste assunto. Agora vamos orar e entregar este tempo nas mãos do nosso Deus e Pai.
Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Deus querido, nós glorificamos, agradecemos o Senhor por esse tempo. Nós pudemos alertar sobre heresias, né? Existem tantas heresias dentro das chamadas denominações, Senhor. Oh, meu Deus, dá coragem a esse povo para sair fora, né? Temor somente a Deus. Temor somente de Deus. Ah, mas eu vou sair fora, ele vai jogar praga, não sei o quê. Faça o que quiser. Nós somos do Senhor, é o Senhor que nos livra, nos guarda, nos protege, nos fortalece. E nós te glorificamos e te adoramos, ó Pai querido. Ó Senhor, em Ti nós temos liberdade. Louvado seja o Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém. Amém.